Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui juntos todos para podermos fazer a nossa reunião mediúnica. Boa noite a todos. Como a Ana disse, é um prazer estar com vocês. E primeiramente queríamos, antes de mais nada, de agradecer a Meg, né? A semana passada a gente não conseguiu fazer, né? A gente não ia conseguir fazer. A gente se comunicou com a Meg na última hora e ela aceitou e ela fez um belo trabalho. Muito obrigado, Meg, por nos auxiliar, por nos cobrir. Né? Aliás, a gente sempre tem muito a agradecer a toda a equipe de médiums, né, lá do centro, porque todos eles, não só agora, mas durante a pandemia toda, foram sempre muito solícitos, prestativos, dispostos a trabalhar, né, assim, sempre procurando suprir e atender as necessidades uns dos outros, né. Eu acho que isso é que significa trabalhar em equipe, poderem ajudar e a gente sempre aí lançando até desafios para eles, né? Porque ninguém tinha costume de internet e dar aula e tudo via Desafio para nós web. também, né? É um desafio coletivo e que todos abraçaram com muito amor, com muito carinho, né? Essa divulgação da palavra de Jesus, de seus ensinamentos, seja por que meio, seja por que veículo for, né? E outra vez, esse lugar não é nosso, né? Nós estamos aqui. Sim, claro, exato. É aberto a qualquer um que queira fazer uma palestra ou que queira participar ou fazer a reunião mediúnica gravada, é só entrar em contato com a gente, né? Sim, sem dúvida, é isso mesmo. Então, aproveitando aqui, eu queria, antes de começar a nossa reunião mediúnica, que vocês todos fossem chegando, se acalmando, tranquilizando o coração, tranquilizando os sentimentos, a correria, porque esse corre-corre não é privilégio de ninguém, é de todo mundo mesmo. Tá todo mundo, eu sei, cansado, tá todo mundo trabalhando, correndo. Então, que esta reunião mediúnica, nesses momentos aqui, que são tão poucos, né, 30 minutinhos aí, que a gente possa refazer realmente as nossas energias, que a gente possa estar mais perto de Deus, procurar essa aproximação com o plano espiritual superior, com o nosso guia, com o nosso mentor, para que ele possa nos envolver e trazer para a gente sempre o melhor, tá? Então, lembrando de pegar o copo d'água, quem ainda não pegou, e enquanto isso eu vou avisando que esse sábado todos os médiuns da cura estão convidados para uma reunião que nós vamos fazer lá no centro nesse sábado. A reunião, se não me engano, é às 17h30. A gente pede que os médiuns cheguem por volta das 17 horas, 17h15, por favor. Todos aqueles médiuns da cura. Ah, mas eu trabalho na desobsessão. Não, então você não precisa ir. A não ser que você trabalhasse antes de começar a pandemia nas salas de cura. Ah, eu sou do desenvolvimento. Não, do desenvolvimento ainda nós teremos uma outra reunião e outra oportunidade. Agora é destinada a todos os médiuns que trabalhavam dentro da sala de cura. Passes, eu sou passe, eu trabalhava com passe, não também. Desenvolvimento, não. E os grupos de desobsessão também não. Só cura, tá bom, pessoal? Porque a gente precisa passar umas instruções, a gente precisa organizar tudo para o ano que vem, porque nós tivemos as instruções do plano espiritual que nos dirige, que nos orienta. Então, nós precisamos passar essas instruções para vocês, tá bom? Então, todos que puderem ir, né, estão convocados, tá bom? O que mais, Marco? Falando das cestas básicas, né, que mais uma vez cumprimos a nossa meta nesse sábado, no sábado passado, né? Sábado passado. Foi entregue mais uma leva de cestas básicas, então dando aqui um feedback para vocês e mais uma vez agradecendo, porque sem a participação de vocês isso não seria possível. Até porque, pessoal, era para essas cestas serem entregues somente até o mês de outubro, mas as contribuições foram assim num volume
bacana, que superou as nossas expectativas, então a gente pôde estender essas contribuições ainda para novembro e agora dezembro, que a gente até vai ver se faz uma coisa até mais, sei lá, mais festiva, com alguns outros elementos aí dentro dessa cesta, né? Por causa do Natal. O que mais? Um outro recado, hoje a gente está cheio de recado. Um outro recado é para que todos que quiserem acompanhar as aulas agora são de terça-feira, tem um grupo novo na aula de terça-feira, que na verdade vai ser um estudo do livro Os Domínios da Mediunidade, só que antes de começarmos esse estudo, que será em janeiro do ano que vem, vão ser 3 ou 4 aulas aí de preparação para este curso, tá? Então o Edu está fazendo às terças-feiras às 8 da noite. E lembrando que já teve aula nessa semana, nessa terça-feira já foi a primeira aula. Quem participou pode ter visto lá que tinha 30 participantes em média, o grupo tá grande, tá bem bacana. Então, quem tiver interesse, a gente já mandou o link para todo mundo que tá no WhatsApp da casa. Quem ainda não tiver, telefona lá para casa que a gente adiciona vocês e manda o link, E tá se eu bom? não me engano, essa aula ficou gravada também. Então, se você não assistiu ao vivo, pode assistir ainda. Vale a pena, tá? Tá legal. E aproveitando, falando em aula, nesse próximo sábado, a gente não terá a aula, tá? Não terá o grupo que a gente faz às 17 horas. Em função da reunião que teremos lá no centro, não teremos a aula, tá, do curso do livro O Consolador nesse sábado às 17 horas. Então, assim, tem gente que não assiste a palestra, mas conhece alguém que assiste a aula. Passem essa informação, tá? Nós vamos passar também no grupo ali do WhatsApp que este sábado não terá aula. Isso mesmo. Bom, gente, é isso. Vamos dar início então agora à nossa reunião mediúnica. Falta só uma coisinha, não esquecendo que as palestras não acabaram, tá? As aulas estão de terça-feira, as aulas do livro dos Domínios da Mediunidade, e as palestras passaram para as quartas-feiras às 8 horas da noite. Tá? Quem não viu já está lá disponível no canal. A de ontem foi do Dr. Roberto, então já está lá também para quem quiser assistir, tá bom? Acho que agora a gente pode começar. Agora encerramos, você vê até correria até para reunião mediúnica, gente, olha só. Mas agora, então, calma vamos, então, total. Relaxando, né? Sossegando nossa alma, nosso corpo, entrando em conexão com o plano maior, já presente na casa de todos nós. E vamos, como sempre, agradecer esta grande oportunidade que temos, a grande oportunidade de trabalho, a grande oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de estudar, a oportunidade de aprender e a oportunidade de estarmos todas as quintas-feiras aqui reunidos para mais um ensinamento do Evangelho. Então, para agradecer, vamos dizendo a prece que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou. Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, vamos iniciando com a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e abrindo aqui nos costumes espíritas ao acaso, ver o que nos traz para a noite de hoje. Aqui. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos.
Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata, o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. E, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito a toda submissão voluntária. Aquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. Bom, meus irmãos, esse capítulo, né, ele nos traz uma coisa que nós fazemos sempre, não há como, que é julgar. E nós julgamos todo mundo a torto e a direito. Puxa vida, mas assim, será que é errado fazer isso? Não, não é errado, porque toda vez que você julga, você está fazendo um juízo de valor, de acordo com os seus princípios morais, com aquilo que é certo ou errado para cada um dos indivíduos. Muito bem. A questão é que, sem dúvida, a gente tem que analisar, verificar e, dentro desse nosso juízo de valor, ver se aquela pessoa está fazendo uma coisa certa, se está errada. Muito bem, a gente descobriu que está errado. Aí o que a gente faz? Aí que o nosso texto aqui, ele nos dá duas alternativas. Ou você vai lá, conversa com a pessoa, né? Você está fazendo aquilo, apontando às vezes um erro, mas você está procurando um progresso da pessoa, você está procurando ajudar a pessoa para que ela não incida mais naquilo que ela está fazendo de errado. Pensemos assim, é como a gente faz quando a gente quer educar um filho. Você tem lá aquela criança, você tem todo o amor por aquele serzinho e você vê que ele está fazendo alguma coisa de errado, que não condiz. Então você vai lá, com amor, com carinho, porque a gente quer o bem dos nossos filhos. Então você vai, conversa, fala, explica, usa às vezes de todas as formas, não é verdade? A gente vai, a gente às vezes começa com carinho, com amor, depois às vezes briga, põe de castigo, mas a gente tenta ali moldar ele, ensinar, mostrar o caminho, mostrar que está fazendo uma coisa errada. Com os nossos semelhantes, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu digo fazer a mesma coisa em termos de sentimentos. Você tem que ir para, com todo amor e carinho, tentar ajudar que aquela pessoa não incida mais naquele erro, apontar o que está acontecendo, mas não para mostrar que tá errado, assim, sabe? Só por maledicência, fofoca, espalhar o que aquela pessoa faz de errado, entendeu? Isso não agrega em nada. Dessa forma não ajuda em nada. Então, quando a gente usa esses nossos valores no julgamento, a gente também tem que ter critério. Critério de não termos dois pesos e duas medidas.
Porque o que acontece é que muitas vezes nós, além de julgarmos e verificarmos a conduta errada ali daquela pessoa, do nosso irmão, nós criticamos aquilo que em nós fazemos da mesma forma. Ai, o fulano faz isso, faz aquilo, mas eu faço pior. Às vezes até no mesmo assunto. A questão, meus irmãos, é que, como diz o texto também, todos nós temos um telhado de vidro. Não existe pessoa que esteja aqui encarnada na Terra que não tenha os seus erros, que não tenha as suas falhas, os seus ajustes de conduta e ajustes morais a serem corrigidos. Todos nós temos, né? Então, não adianta a gente, criticar o nosso semelhante, apontar vários erros, como se a gente tivesse uma autoridade moral a ponto de ter toda a legitimidade para fazer isso, né? Quem teria uma legitimidade dessa forma seria, quando veio aqui para a Terra, Jesus. Lembra daquele pedaço da Bíblia que conta aquela passagem quando a mulher ia ser apedrejada por ter sido pega em adultério? E o que aconteceu? Jesus falou para as pessoas, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E aí, eles foram chamados à consciência e não o fizeram. E aí, o que aconteceu? Todos foram embora e Jesus perguntou para ela, o que aconteceu com as pessoas que estavam te julgando? Aí ela olhou, né? Foram embora e ele falou assim, eu também não vou te julgar. Vai e não voltes a pecar. Então, o que ele mostrou para ela foi a conduta, olha, você estava errada, então não volte a fazer isso, né? Então, os nossos julgamentos, a gente tem que ter muito critério para fazer, muito critério para poder apontar um dedo para uma pessoa e dizer o que está certo, o que está errado, né? E mesmo quando for necessário fazer isso, seja em que circunstância for, porque às vezes é necessário que a gente faça isso, porque como o próprio texto falou, há situações em que se isso não for feito, o mal e assim, o erro, às vezes o crime até, nunca vai ser coibido na Terra. E não é essa a nossa intenção. Aqui é uma escola, todos estamos para aprender, todos temos que aprender as lições, né? E praticar o bem, exercitando e melhorando. Se a gente não ajudar uns aos outros, a gente nunca vai sair do mesmo lugar. Então, por isso, o mal tem que ser coibido sim, as atitudes erradas têm que ser coibidas, muitas vezes punidas, julgadas pelas leis da terra e as suas consequências pelas leis de Deus, não é verdade? Mas nós temos que ficar de olho na nossa conduta em relação ao próximo. O que nós fazemos às vezes de maledicência, o que às vezes nós espalhamos, né, que não faz bem, né, e procurar numa atitude errada, às vezes, do nosso irmão, de alguém que conviva conosco, tenhamos conhecimento disso, que a gente possa ajudar e não simplesmente propagar o erro, porque nós também erramos muito e temos que ter consciência disso, não é verdade? Em resumo, né, jamais condenar alguém. Quem somos nós para condenarmos, né? Se Deus, que é soberano tudo, ele sempre perdoa e sempre dá uma chance, sempre dá a oportunidade da pessoa se corrigir, quem somos nós para condenar, né? Uhum. Bom, e aproveitando este momento, vamos relaxando agora, vamos nos conectando ainda mais com o plano maior, deixarmos nos envolver por esta energia gostosa, positiva, que agora estamos sentindo. Vamos respirando profundamente, soltando o ar, fazendo a troca do oxigênio e ao mesmo tempo renovando nossas energias, envolvidos pelos espíritos de luz que nos cercam. Vamos saindo do nosso corpo e vamos nos transportar para aquele lugar que você se sente bem confortável, bem tranquilo, uma praia,
uma montanha, ou seja, um jardim, aquele lugar que você se sente à vontade. E nesse lugar vamos encontrando nosso irmão Jesus, nosso mestre maior, com um sorriso largo, semblante tranquilo. E nesse momento ele nos abraça, nos envolve em seus braços, e nesse abraço ele nos transmite toda a paz que necessitamos, todas as energias que necessitamos, tanto para o corpo físico como o corpo espiritual. E essa energia percorre todo esse corpo, tirando todos os miasmas, todas as cargas negativas, trazendo o equilíbrio necessário para o nosso dia a dia. E nesse momento vamos dizendo: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus, nosso Mestre, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam. Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores e confortando aqueles que tiverem suas provas e expiação a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, nosso Mestre. Que assim seja. Nesses instantes agora, vamos pedindo à equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a todos aqueles espíritas que têm fé, a todas aquelas pessoas cristãs, todas aquelas pessoas que têm Deus no coração e não importa a religião, não importa a crença, mas que sabem que existe um algo mais, algo além da nossa compreensão, porém que este algo mais, além de tudo aquilo que podemos conhecer e até mesmo compreender, é inteiramente bom, justo, amoroso e quer que sejamos felizes, que tenhamos saúde. É com essa fé no nosso coração que nós vamos pedir que o plano espiritual possa magnetizar as águas que os nossos irmãos separaram para tal fim, que nelas possa ser colocado o lenitivo, que nelas possa ser colocado o remédio que possa auxiliar tanto a matéria quanto o espírito, que as dores e as dificuldades dos nossos irmãos possam ser amenizadas, que tudo, Senhor, se torne mais suportável e que através dessa água encontremos forças, coragem, energias no nosso corpo, tanto material quanto espiritual, para prosseguirmos nesta linda jornada que é a nossa reencarnação terrena. E assim, meu Pai, nós vamos fazendo uma prece para Deus. Deus, Pai, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe,
Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui e no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo e nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol e na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênesis dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso, que estais nos céus, ou com os anjos, quando cantam glória a Deus nas alturas. Meus irmãos, Deus está em toda parte, Deus está em todo lugar. Deus está no pequeno e está no grande. Deus está em cada partícula do nosso organismo, em cada átomo, em cada célula, em cada florzinha, em cada pássaro, em cada constelação, em cada galáxia. Deus é tudo, nos envolve a todos. Deus, nosso Pai, Ele está, mesmo que a gente não o compreenda, mesmo que a gente não possa vê-lo, mas nós podemos, com toda a força do nosso coração, senti-lo em cada momento da nossa vida, na beleza de tudo que nos rodeia, que Ele preparou para nós nesse planeta e que nós passamos tão desapercebidos, tão sem prestar atenção em nada. Que nós possamos voltar os nossos olhos espirituais mais para dentro de nós e também para aqueles e aquilo que nos rodeia, para que possamos cada vez mais perceber o amor do nosso Pai, a beleza de tudo aquilo que Ele colocou para nós. E assim nós vamos fazendo a nossa parte na caridade com as nossas vibrações, pedindo ao plano espiritual que leve os nossos melhores sentimentos de saúde, de amor, de muita paz a todos aqueles que, assim como nós, dividem essa vida conosco aqui na Terra. Tantas milhares, milhões de pessoas que sofrem, que assim como nós passam por dificuldades, doenças, alegrias. Senhor, são nossos irmãos. Abençoai a todos nós, mas em especial aqueles que sofrem dos males espirituais,
aqueles que ainda se encontram na violência, que se encontram em guerra, aqueles que não têm a paz no seu coração, aqueles, Senhor, que não acreditam senão naquilo que vem, em tudo que é material. Meu Pai, nós vibramos muita saúde para aqueles que se encontram enfermos. Aonde quer, Senhor, que haja um leito de dor, que os vossos espíritos socorristas possam chegar até eles e amenizar os seus sofrimentos. Em especial, vibramos por aquelas pessoas que não têm absolutamente nada nessa terra, que chegam aqui órfãos, sem pai, sem mãe, sem ninguém por elas. Que esses espíritos possam ser envolvidos e abraçados por Mãe Maria, que os cubra com seu manto azulino, que os envolva em muita paz. Que ajude o Senhor em sua jornada terrena, que já muitas vezes começa de maneira tão difícil. Vibramos, meu Pai, por todos os moradores de rua, por todos aqueles que se encontram num leito de dor em hospitais. Nós vibramos, Senhor, por todas aquelas pessoas que se dedicam ao amor, ao próximo, à caridade e ao bem. Vibramos, meu Pai, pela nossa casa, o CETRELV, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a cúpula espiritual e protetora, que possam ser envolvidos no amor de Deus todos os dias de suas vidas. Meu Pai, nós vibramos pelos nossos amigos, parentes, pela nossa família, por todos aqueles que nos cercam em cada dia da nossa vida. Vibramos, Senhor, pelo mentor individual de cada um de nós. E finalmente pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja. E assim vamos chegando ao final de mais uma reunião mediúnica, agradecendo a participação de vocês, agradecendo a essa espiritualidade maravilhosa que esteve conosco. E vamos solicitando a eles que nos acompanhem, que nós possamos estar aqui na próxima semana, mais uma vez, todos reunidos, e que possamos aprender e ser abençoados com esta doutrina que nos abraça, que nos ensina, que nos consola. Vamos agradecendo a reunião de hoje, com a prece da nossa Mãe, Mãe Celestial, Mãe Maria. Então vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que nossa Mãe Maria possa nos cobrir com seu manto azulino e nos proteger. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela participação, pelo carinho, pelas mensagens. O nosso boa noite aí a todos vocês também. E mais uma vez eu quero agradecer a Meg. Muito obrigada, Meg, minha irmã querida, por toda a ajuda que você tem nos prestado, viu? Um grande beijo a todos vocês. Boa noite a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um.